Doutor Emerson, o senhor já está no seu segundo mandato de vereador, é reconhecido, por atualmente estar sempre presente nos debates da Câmara, e o que fez deixar uma candidatura no Legislativo, que até então tida como uma boa probabilidade, de reeleição, para disputar um cargo no Executivo? Uma história política construída em cima de princípios e com coerência. Existem, por exemplo, documentos meus de outras campanhas, onde eu disse que todo político só deveria exercer o mesmo cargo 2 vezes. Disputa outros, mas só 2 vezes apenas. Então eu já ocupei o cargo de vereador 2 vezes. Então encerro minha carreira como vereador em Aracaju. As pessoas até já disseram, os próprios colegas, o senhor tem uma reeleição praticamente garantida e o senhor vai sair para ir correr o risco na eleição do prefeito. Não se trata disso, não é carreirismo que nós defendemos. E hoje também eu estou num partido que está lá bem claro no estatuto, cada candidato só pode ocupar o mesmo cargo 2 vezes. Doutor, nessa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Aracaju, nós temos 16 minutos e recebemos perguntas dos internautas. O internauta Menezes pergunta: quais as propostas do senhor para a saúde no município? O senhor que, como médico, com certeza não deve aceitar o sofrimento das pessoas para marcar um exame e conseguir um tratamento. É inaceitável que pessoas em Aracaju morram de mortes evitáveis. Isso é extremamente inaceitável, enquanto entendemos saúde como um direito de toda a população e um dever do Estado. Então, é importante que a gente recupere o tempo perdido com relação à atenção à saúde, no sentido de que a gente otimize e priorize a atenção básica como porta de entrada para todo cidadão, ou cidadã que necessite de atendimento, e a gente tem um serviço informatizado, hierarquizado, onde, a partir da atenção básica, esses pacientes sejam conduzidos pelas equipes da atenção básica para o serviço especializado ou, no caso do SAMU, para as urgências e emergências. Então, é preciso que a gente despolitize a saúde, que a gente deixe de fazer com que a política partidária seja a prioridade na política de saúde, por exemplo, fazendo com que vereadores indiquem diretores de postos de saúde. Enquanto a gente tiver esse modelo, a gente não terá como resolver o problema de saúde da população. Então é fundamental essa priorização da atenção básica. O internauta Gustavo Oliveira pergunta: o senhor fazia parte do PT e deixou o partido para se filiar à Rede Sustentabilidade. Inclusive fez parte da bancada que deu sustentação ao prefeito na época, Edvaldo Nogueira, e hoje faz campanha, ele inclusive faz hoje campanha com o PT. O que te fez mudar, desacreditou? O que te difere deles e o senhor acha que sua imagem ainda está associada ao PT? Eu tenho uma história política, estou vereador há 8 anos e fazendo parte da bancada de oposição, inúmeras vezes eu votei contra essa bancada a posição da prefeitura, vamos dizer assim. Por exemplo, nós temos o aumento de 1% que foi enviado no primeiro ano que eu estava no mandato e eu votei contra esse aumento, porque eu sempre tive uma posição no parlamento de entender aquilo que é melhor para a população. Do mesmo modo que agora, sendo oposição, algumas vezes eu já votei favorável a alguma proposta que veio do atual prefeito. Então eu procuro agir com coerência. Eu ficaria preocupada se você dissesse, olha lá, você se posicionou de um jeito, agora de outro. Então a gente defende princípios no exercício da função pública e procurando sempre estar na defesa dos trabalhadores e de todos os cidadãos e cidadãs. Sobre a imagem, em relação à imagem ligada ao PT, o senhor acha que... Eu acho que o Brasil hoje, a política é a política do diálogo, da transversalidade, de conversarmos. Eu me honro muito do tempo que estive no Partido dos Trabalhadores. A minha contribuição foi dada sempre dentro desses princípios. E estou agora fazendo também essa caminhada política dentro de um novo partido e onde eu trago os mesmos princípios que têm uma convergência muito grande com os princípios e valores que eu encontrei estabelecidos na Rede Sustentabilidade, que eu acho que a gente precisa muito de dar atenção a essa crise moral que envolve o exercício da vida pública. Doutor, estamos em 4 minutos. Uma pergunta do Portal na Política. O senhor participou ativamente das discussões sobre o plano diretor da capital. E pode falar até sobre a estrutura dos canais da cidade, escoamento das obras e uma obra como a recém-inaugurada Praia Formosa. O que o senhor
considera em relação a esses fatores? Aí é uma das grandes dívidas desses grupos que comandam a política em Aracaju nesses últimos 20, 30 anos. Nós temos um plano diretor que foi aprovado há 16 anos e não temos a renovação. Passamos vários governos e nenhum deles fez a revisão do plano diretor. Que compromisso é esse? E todos eles, esses dois últimos, por exemplo, tentaram mexer, modificar, alterar o plano diretor, alterando o gabarito dos prédios, de modo ilegal, no meu entendimento, porque tudo que for mudado no plano diretor tem que ter consulta à população. E a população não foi consultada nem no governo anterior para alterar o gabarito, tanto é que eu faço parte de um grupo que a gente foi atuar na Justiça no sentido de fazer a correção disso, e agora nessa administração, na perspectiva de que a gente tivesse êxito naquela ação que fizemos antes, o atual prefeito alterou o gabarito de uma área maior ainda da cidade, ou seja, eles não encaminham o plano diretor com a discussão com a sociedade e, no entanto, encaminham medidas isoladas, ilegais na minha avaliação, porque não consulta a população e alteram o gabarito dos prédios. Então é esse compromisso, do mesmo modo, por exemplo, que esse grupo, por que nunca fez licitação do transporte público? Então são essas questões que esse grupo de candidatos, que direto ou indiretamente sempre esteve no poder nas últimas décadas aqui em Aracaju e em Sergipe. E uma outra coisa, esse grupo de candidatos constitui o maior tempo que alguém já passou no comando da Prefeitura de Aracaju. Então, uma política para a coleta de resíduos sólidos, a licitação do transporte público, essa questão do plano diretor, o urbanismo da nossa cidade, ocupando o solo segundo a sua função social. Então são respostas, né, que esses que ocuparam os cargos não têm dado para a população e efetivamente esses problemas se acumulam. A Joana Freire, internauta, pergunta: Dr. Emerson, qual a sua proposta para os professores da rede municipal e a educação em geral? Fazer da educação uma prioridade. Eu entendo que, de forma integrativa e na transversalidade das políticas públicas, a educação tem que ser uma prioridade. E a educação de qualidade, uma escola em tempo integral, nós vamos ter condição de integrar esse processo de educação com impacto positivo na educação, no mercado de trabalho, né? Nós precisamos priorizar e aí valorizar o professor. Nós temos uma proposta de que a gente destine royalties, os royalties do petróleo que vem para o município de Aracaju, integralmente para a saúde e para a educação, né, com um percentual de 35% para a saúde e 65% para a educação, de modo que a gente priorize a educação, valorize o professor, tenha uma escola com qualidade. Precisamos fazer a revisão dos contratos da merenda escolar e do transporte escolar e a gente fazer uma revisão também da gestão democrática em função dos retrocessos que aconteceram na última administração, e a gente precisa então ter a educação como prioridade. E uma outra vantagem de uma educação com qualidade, que a gente tem isso como política de Estado, é o impacto no combate à violência urbana, que hoje é um dos principais problemas citados pela sociedade. À medida que a gente tem uma educação de qualidade, que a gente tem a criança numa escola de tempo integral, a gente, atrelando esse processo de formação à interação com emprego e renda, nós vamos estar combatendo de forma efetiva a violência no nosso município. O senhor pode, inclusive, se estender sobre esse quesito que o Herbert Souza pergunta sobre o seu plano de governo para que o município tenha uma segurança pública efetiva, sem estar tão dependente da segurança estadual. Então, no caso, o reforço da guarda, né? Primeira coisa, agora nós não podemos entender, na minha convicção, guarda municipal como repressão. Né? O aparato policial, ele é muito preparado para a ação repressiva. A gente precisa desenvolver a ação preventiva, e eu acho que isso é um papel importante da Guarda Municipal enquanto força auxiliar desse cenário da segurança. Então, a proteção do patrimônio da escola, no caso, né? A proteção das praças, a gente devolver as praças de Aracaju ao povo de Aracaju, a proteção do patrimônio público e essa ação de uma Guarda Municipal amiga da população. Não uma guarda municipal que se notabilize, que hipertrofia a sua ação repressiva.
mas uma ação preventiva. Isso é fundamental, que a gente faça essa discussão com a sociedade e que tenha uma guarda municipal amiga da sociedade. Ok, estamos em 10 minutos. O Walter Costa, internauta, pergunta: como o senhor vê o resultado das últimas pesquisas eleitorais que apontam chances de segundo turno? E o senhor, que sustenta o discurso de nova política, como se posicionaria no segundo turno caso não esteja entre os mais votados? Eu trabalho no sentido de que temos que construir a possibilidade de que estejamos no segundo turno. Então, se fôssemos discutir o segundo turno agora, discutiríamos, eu estarei no segundo turno, vai discutir, aí perguntar aos outros candidatos com quem estaria comigo. Isso. E no segundo turno a gente tem propostas para Aracaju, claramente, como a gente vai fazer, porque a gente confia nessa indignação que a população traz alimentada, dizendo que a cada eleição busca alternativas e não tem encontrado. Nós temos 7 candidaturas e fica fácil de vincular candidaturas que estão comprometidas com a resultante da política pública aqui no nosso município. E assim, se há uma satisfação, é manutenção desse grupo. Agora, se há uma insatisfação, a população deve ser coerente com isso e deve dar o troco, promover a mudança, principalmente daqueles que prometeram ao longo do tempo e não cumpriram. Com certeza. Doutor Emerson, estamos em 11 minutos e 17. A Elaine Lima, internauta, pergunta: gostaria de saber seus projetos para a mobilidade urbana, principalmente para o transporte público. O senhor concorda que BRT e VLT são propostas ilusórias? São promessas que fizeram o duelo da campanha anterior. BRT ou VLT? 4 anos depois, o povo nada teve, né? Nem BRT, nem VLT. Então, a gente precisa fazer uma discussão também levando em conta a capacidade de cumprimento dos compromissos que os candidatos têm com a cidade em função do seu histórico, da forma como pretende construir, dialogando com a sociedade. Mobilidade é um dos problemas sérios. Eu já disse aqui, esses grupos todos não fizeram licitação do transporte público. Há uma priorização do transporte coletivo enquanto ônibus. Então, Aracaju é ônibus ou automóvel, transporte individual. Nós precisamos priorizar o pedestre, nós precisamos priorizar o transporte coletivo nas suas diversas modalidades, e na intermodalidade nós temos que discutir a viabilidade do transporte hidroviário, nós temos que discutir a interligação dos ciclistas com esses modais, com essas modalidades de transporte, de maneira que a gente consiga diminuir o número de viagens com transporte individual e estimule que a população adote o transporte coletivo de qualidade, para que a população possa ter sua facilidade de acessibilidade e de mobilidade. Nós precisamos cuidar da iluminação, nós precisamos cuidar das calçadas e precisamos ter, nessa discussão da região metropolitana, um transporte coletivo de qualidade para o aracajuano. E acessível, isso mesmo. Doutor Emerson, Adriana Freitas, jornalista do Portal Na Política, pergunta: o senhor criticou muito na Câmara o aumento do IPTU. Para qual deveria ser a postura de um prefeito para se administrar quando justifica a queda dos recursos? E no caso do IPTU, o que faria diante do aumento já estabelecido? Um absurdo, nós nos posicionamos contra naquele momento, porque entendemos ilegal, inconstitucional, uma coisa desproporcional, porque a Prefeitura, por critérios que só a atual gestão sabe, adotou uma atualização da planta de valores. Eles pegaram o valor venal e colocaram um preço muito acima do valor real de mercado, fizeram a atualização e sobre esse valor atualizado de modo bastante acentuado, eles colocaram mais os 30%. Então é uma aberração, isso não está relacionado com a capacidade de crescimento do salário dos trabalhadores, e isso mostra a hipertrofia, o descompromisso com a sociedade e a hipertrofia da capacidade arrecadatória. Os governos, eles são ineficientes em resolver os problemas da população, agora se mostram eficientes na sua capacidade arrecadatória. Não é à toa que nós temos esse aumento escochante do IPTU, nós temos taxa de iluminação, nós temos a venda da folha de pagamento para o banco com milhões, alguns milhões de reais. Então, aumenta a capacidade arrecadatória e cadê a contrapartida para a população que paga a conta, que é o patrão dessa história e que não há diálogo? Temos alguns segundos para concluir. A última pergunta: como o senhor, que sempre bateu muito na tecla sobre falta de credibilidade da classe política diante do volume de casos de corrupção, como é que o senhor vê esse processo de impeachment da presidente Dilma, como isso interfere ou vem a interferir, né, nos municípios?
Isso concluir. vai mudar toda a lógica da política. Eu creio que isso vai ter um impacto nessa eleição. Nós defendemos eleições gerais por conta dessa crise. Agora, com a reforma democrática também do processo eleitoral, uma reforma política democrática, isso é importante, e fazemos a defesa de eleições gerais para esse país. E nesse cenário acreditamos que nessas eleições a população já sinalizará com alguma resposta em função desse momento que desde 2013 vem vivenciando o país. Nós não podemos passar impunemente por isso. Eu creio que nós vivemos uma época de mudança de fase, né? E essa mudança de fase vai apontar para que se tenha uma trajetória política mais envolvida com diálogo e com princípios e valores. Ok, doutor Emerson, nós agradecemos sua participação e agora o senhor tem 30 segundos só para concluir suas considerações aos nossos internautas. Como já disse, esse é o momento da população dar o troco, particularmente para os que prometeram e nunca cumpriram. Está aí a oportunidade colocada. Se há uma indignação, uma insatisfação com a gestão pública, esse é o momento de sairmos da mesmice. E como isso será importante para a sociedade? Porque se houver uma leitura dessa resposta, tenho certeza que a população terá mudado a prática dos políticos. E aí eles passarão a se comportar de outra forma diante desse processo eleitoral. Está colocada a oportunidade.